Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a médica, a doutora Jaqueline Potrates. Ela é neurologista, formada pela Universidade Estadual de Londrina, atua em neuropediatria, tem pós-graduação em distúrbios dos movimentos, demência e dor crônica. Ela estará conosco daqui a pouquinho, falando de um tema muito importante que atinge milhares de brasileiros, que é a dor de cabeça. Não perca! Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no estúdio com a neurologista, a doutora Jaqueline Potrates. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui no meu programa. Obrigada. É uma honra recebê-la aqui. Obrigada, doutora Gisele. É um prazer também para mim estar aqui conversando com você. E vamos falar de um assunto muito importante, né? Que é a questão da dor de cabeça que atinge milhares de brasileiros. Fala para nós sobre esse assunto, doutora. Bom, as dores de cabeça elas têm uma alta prevalência, né, no mundo, né? Até 50% das mulheres vão ter alguma crise de dor de cabeça, principalmente enxaqueca, que é a dor de cabeça mais comum ao longo da vida. Então, acho que é um tema muito importante, que interfere muito na qualidade de vida dos pacientes. Exatamente, atinge muitas mulheres. A maioria são mulheres, né? A maioria são mulheres, por causa do nosso hormônio feminino. Então, a gente tem mais predisposição a ter dor de cabeça. Então, normalmente as pessoas, elas têm dor de cabeça e acabam se automedicando. Isso não é bom, né, doutora? Fala para nós sobre esse fato que corriqueiramente atinge as pessoas que ali tá com dor de cabeça, já vai lá, pega um Dorflex e acaba pega o se que o vizinho usa, Isso. o que a mãe usa, né? O que a vizinha usa. Então, essa automedicação, ela faz um feedback no cérebro e faz a pessoa ter mais crise. Ela acaba cronificando as dores de cabeça, né? Então, a gente produz endorfinas, a gente produz substâncias que aliviam as nossas dores, né? Por exemplo, o exercício, ele faz a gente liberar endorfinas. Quando você toma medicação para dor, você interfere nesse mecanismo de produção de endorfinas e o organismo ele diminui essa produção. Então, se você tem dor, toma muito remédio para dor, você para de produzir analgésicos endógenos. Então, você tem que cada vez mais procurar medicação para ter alívio das dores. Isso faz um efeito rebote. Então, você tem dor, toma remédio, acaba tendo mais dor, toma mais remédio. Eu já cheguei a atender pacientes que tomam 50 comprimidos de analgésico por mês. Meu Deus! Então, é um vício mesmo, acaba virando um vício. Acaba viciando e não resolve o problema. Não né? resolve. Por isso que tem que procurar, né, a ajuda médica. Sim, um tratamento direcionado, né?
o tipo de dor, para a frequência, para a intensidade, né? Para as características que desencadeiam dor naquela pessoa. E doutora, qual que é a dor de cabeça mais comum que os pacientes reclamam quando vai no seu consultório? A dor de cabeça mais comum é a enxaqueca no mundo, né? Então a enxaqueca ela é uma doença neurológica que o sintoma principal é a dor de cabeça, mas ela tem vários outros sintomas por trás, né? Como fadiga, dor cervical, dor nos ombros, sensibilidade à luz, insônia, tem vários outros sintomas por trás da dor de cabeça. Sim. E a enxaqueca, ela é uma doença, então? É uma doença, começa lá no meio do cérebro, numa região que chama hipotálamo. Sim. Então você começa a produzir uma substância chamada CGRP, né? Causa vasodilatação e essa pessoa tem crise de dor de cabeça, né? Então, por ela ser uma doença que começa dentro do cérebro, uma alteração bioquímica, ela não dá só dor de cabeça, ela dá outros sintomas também. Olha. Então, você precisa ter um tratamento direcionado para a própria enxaqueca, não usar só remédio para dor. Sim. E quais são os principais sintomas da enxaqueca? Os principais sintomas, então, é a dor de cabeça, né? Pode ser na região frontal ou nas regiões temporais. Geralmente ela fica latejando, pulsando. Pode ter associado náusea, vômito, muita sensibilidade à luz, né? Tem paciente que antes de ter a crise de dor de cabeça, ele pode ter alteração visual, escotomas visuais que a gente chama. Então são pontos luminosos na visão, né? E tem outros tipos de dor de cabeça, como a enxaqueca hemiplégica, que o paciente pode até ter uma perda de força de um lado do corpo, como se fosse um AVC mesmo. Então, antes da crise, o paciente tem perda de força, formigamento. Tem muitos pacientes que têm tontura também associada à dor de cabeça. Sim. E sobre a questão da alimentação, existem alguns alimentos que podem prevenir essa questão da enxaqueca? Prevenir? Olha, tem alguns alimentos que eles ajudam sim nas crises de dores de cabeça. Por exemplo, o gengibre. A água de coco e o gengibre, se o paciente está começando a ter aquela crise de dor de cabeça, percebe que vai começar a ter dor, e ele toma água de coco e gengibre, 200 ml, umas 3 vezes ao dia, ele já pode ali já acessar aquele início de crise e nem precisar tomar remédio para dor. Mas tem muitos alimentos que desencadeiam a crise, né? São fatores desencadeantes da dor de cabeça que tem que evitar. E isso é muito individual de cada paciente. Eu já vi muito paciente que chega no consultório e fala: eu parei de comer chocolate, eu parei de tomar café, eu parei de tomar leite, comer derivados de leite. Porque o café ele tem estimula? Pacientes que sim, mas isso é muito individual de cada paciente. Eu tenho paciente que pipoca desencadeia a crise, melancia, frutas cítricas. Tem outros pacientes que são glacê de bolo. Então depende de cada paciente. Então o paciente tem que fazer um diário de dor para ele tentar perceber quais alimentos desencadeiam crise. E aí ele vai evitar esses medicamentos, tá? Então não tem uma regra. Não tem uma regra específica, então depende de cada paciente. Depende de cada paciente. Olha só. É claro que tem os mais comuns, né? Cafeína, chocolate e condimentos. Sim. Doutor, e quais são as outras causas assim da enxaqueca? Outras causas, outros fatores. A enxaqueca é uma doença geneticamente, né? Por predisposição hereditária. Então, geralmente a mãe tem dor de cabeça, os avós, alguém, ou a pessoa também pode ser o caso índice, o primeiro caso da família, né? Mas é uma alteração genética que então predispõe a pessoa a ter dor. Tem outros fatores desencadeantes, fora os fatores alimentares, né, que são individuais de cada paciente. Tem fatores que são desencadeantes. O disparado é o estresse emocional. O estresse emocional. 70% das crises são por estresse pessoas emocional. Nervosas também. Ansiedade, passando por situações de estresse, ansiedade, correria do dia a dia. Depois a privação de sono, né? Então, dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono. Despertar precoce também é um fator bem importante que desencadeia a dor. Outros fatores são mudança climática. Então, tem muito paciente que confunde com sinusite, por exemplo. Tá sol, mudou o clima, tem dor de cabeça. E às vezes na região frontal. É verdade. Então, confunde com sinusite. Muitas pessoas então confundem a sinusite. E na verdade é a crise por mudança climática. Olha só. Na mulher, por exemplo, às vezes, por essa alteração bioquímica que acontece no cérebro, antes da crise, ela pode ter
irritabilidade, avidez por doce, vontade de comer doce. Parece uma TPM, né? Parece. Aí a mulher sente isso e come doce. Daí ela acha que a dor de cabeça veio porque ela comeu doce. Olha só. E na verdade não, ela já ia ter a crise de qualquer jeito. Nossa, é muito sério então essa questão. E como você detecta, doutora, se é uma dor de cabeça simples ou uma enxaqueca? Sim. Né? Como que dá para saber? Pelas características clínicas da dor, né? Então, uma dor frontal, temporal, latejante, a luz incomoda, o barulho, o cheiro. O paciente geralmente quer ficar no escuro, quietinho, né? Pelas características da dor. Se essa dor ela tem algum sinal de alarme, né? Se o paciente tem alguma alteração do nível de consciência, por exemplo, a gente sempre pede um exame de imagem, né? Para confirmar se não tem nenhuma lesão cerebral ou se o paciente tem um histórico familiar, por exemplo, de aneurisma, tumor, alguma doença, a gente também pede algum exame complementar, né? Então, por essas características clínicas, exames complementares quando necessários, né? A gente fecha o diagnóstico e faz o tratamento direcionado, né? Sim. Esse tratamento direcionado, ele depende, então, dessas características da dor e da frequência das crises. Sim. Se o paciente tem uma dor de cabeça leve, 2 vezes por mês, não atrapalha o dia a dia, às vezes eu oriento tomar a água de coco com gengibre, já melhora. Ele pode só tratar essas crises, melhorar os fatores que desencadeiam a dor de cabeça. Ok. Agora, se o paciente tem muitas dores de cabeça, várias vezes por semana, às vezes criança, a mãe tem que buscar na escola, então começa a atrapalhar os estudos da criança, né? A pessoa não consegue trabalhar, não consegue produzir de tantas crises que tem. A gente pode dar um tratamento com medicação, né? Igual quem tem pressão alta. Olha só. Então, assim, você não vai lá... Fica contínuo. Você não vai lá e mede a sua pressão, né? Afere a pressão. Se ela é alta, você toma um remédio. Não, você toma um remédio todo dia de uso contínuo. Então, a gente faz esse tratamento. 8 meses, 1 ano, 2 anos, quanto tempo precisar. Com medicação de uso contínuo, de uma forma que as crises não apareçam, que o paciente não tenha dor. Sim. Não precise ficar tomando várias medicações para dores. São remédios muito fortes ou não? Não, tem remédio simples, né? Tem remédio, digo receita simples, tem remédio receita controlada. Hoje em dia tem um tratamento muito legal com botox terapêutico, aplicação de toxina botulínica para tratamento de enxaqueca. Olha que bacana. Que ajuda bastante, tem ótimos resultados, né? E o paciente não necessariamente precisa tomar medicação, daí fazendo tratamento com aplicação de toxina botulínica para controle das crises. Sim. Doutora, fala para nós, existem vários tipos de dores de cabeça? Sim, existem pelo menos 300 tipos de dores de cabeça. Nossa, impressionante, bastante. Muita coisa. A gente chama dor de cabeça de cefaleia, né, na medicina, né? Então, você pode ter a cefaleia tensional, que é uma dor mais aqui na região cervical, na parte posterior da cabeça, tipo um aperto, uma pressão. Os pacientes falam, parece que eu tô com um capacete na cabeça, né? Você tem a cefaleia neuralgia, né? A cefaleia em salvas, que é uma dor tipo facada no olho. Nossa, então o paciente sente uma dor muito forte no olho, mais comum em homens. É raro. É uma dor de cabeça rara, mas é mais comum em homens. Tem uma cefaleia que chama cefaleia numular, que é uma dor numa região localizada da cabeça do tamanho de uma moeda. Sim. Então o paciente fala, dói aqui, ó, dói esse ponto aqui. Né? Tem a cefaleia hípnica, que é uma dor de cabeça da madrugada. Olha. Então é uma dor de cabeça que acorda o paciente à noite. Então, doutora, toda noite, 3 da manhã, eu acordo com uma dor de cabeça. Nossa. Né? Então, existem vários tipos de dores de cabeça, né? E a famosa enxaqueca, né? Que é a mais comum. Que é a mais comum. Olha só. E a enxaqueca, ela pode levar para outras doenças, doutora, mais graves, assim? Sim. Neurológicas? Sim, principalmente nas mulheres, né? Então, mulher com enxaqueca, ela tem um risco aumentado de ter AVC, derrame cerebral, né? O nome popular. Sim. E também de trombose venosa cerebral, né? Que foi muito falado no Covid, né? Isso. Muitos pacientes tiveram trombose cerebral, então pode trazer outras doenças, sim. E tem a enxaqueca complicada, que é quando a enxaqueca, ela pode causar essas paralisias, né? Tanto do corpo quanto da visão, deixar uma sequela ali em alguma crise. Sim. E quando a enxaqueca se torna crônica, doutora, no caso? A enxaqueca se torna crônica quando o paciente ele tem mais dias de dor por mês do que dias sem dor. Olha só. Né? Então, ele tem uma enxaqueca crônica e ele tem também uma dor de cabeça, geralmente por abuso de remédio.
né? Sim. Então, é um paciente difícil de tratar, porque ele já está dependente daquelas medicações para dor, né? E tem que ter toda uma modificação do estilo de vida, tratamento com medicação, com psicoterapia, com fisioterapia, né? Técnicas Sim. de relaxamento e a toxina botulínica para complementar o tratamento desse paciente, porque ele passa mais dias com dor do que dias sem dor. E é muito difícil para a pessoa que tem enxaqueca, então, hein, doutora? Conseguir, né, levar Difícil. a vida normal. Porque É muito difícil. chega fim de semana, você quer ir no churrasco, quer ir no aniversário, você tá com enxaqueca, você não consegue, porque Exatamente. o barulho te irrita, né? Você não quer conversar, interagir, né? Então a pessoa acaba ficando mais retraída, né? Sim. E as crianças, no caso, doutora, quando a professora pede para ligar, que tá com dor de cabeça, geralmente é assim a questão de visão também, né? Muitas crianças às vezes estão com problemas de visão ali, não tá conseguindo enxergar o quadro e acaba atingindo, então, Sim. a cabeça, dor de cabeça. Na verdade, assim, é raro a visão. Geralmente são crianças que já têm mães que têm enxaqueca. E cada vez mais as crianças estão desenvolvendo, desencadeando as dores mais cedo, ligando o gene de enxaqueca mais cedo, né? Provavelmente por conta do excesso de luz que a gente recebe Sim. hoje dos eletrônicos, né? E também as crianças estão um pouco mais irritadas hoje em dia também, um pouco mais estressadas. Então, cada vez mais as crianças têm tido crise de enxaqueca, e não é frescura, as crianças Sim. têm dor mesmo, podem ter enxaqueca. Tem que observar, tem que mãe, observar. Geralmente eles queixa de dor, vai pro quarto, quer ficar quietinho, reclama que tem dor abdominal, náusea, vômito, né? E são geralmente casos fáceis de tratar, então não precisa deixar a criança Sim. tendo crise de dor e deixando de brincar, de estudar porque tá com dor de cabeça, porque geralmente o tratamento é bem simples e bem eficaz. Sim, e tem muitas crianças que os pais procuram a doutora para estar levando, porque tem esses casos de enxaqueca. Sim, sim. Olha só. Geralmente aí você conversa com a criança, examina e olha pra mãe. Você tem dor assim também? Ela, Olha eu tenho. só. Meu também. Deus, então é hereditário. É hereditário. E as pessoas não ligam muito, né, pra dor de cabeça. Se você tem uma dor no pé, você tá ali com aquela dor no pé uma semana, 15 dias, você vai no médico pra ver aquela dor do pé. Com certeza. Agora, a dor de cabeça não. As pessoas às vezes têm dor de cabeça há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Elas têm dor todo dia e elas não procuram, vão se medicando e não procuram um tratamento especializado pra melhorar isso, né? Elas se acostumam com aquela dor. Sim, vai se acostumando e vai se automedicando, que a maioria dos brasileiros fazem. Acho que a população mundial, né? Acaba cometendo esses erros. Acho que pelo menos 30% da população se automedica para dor de cabeça. Daí quando chega no estágio ali, já tá perigoso até ter um AVC, como você falou, Isso, pode... problemas renais, né? Pelo Sim. excesso de medicação, hepático, já vi bastante, né? Essas sequelas como AVC, trombose, né? Olha só. Por exemplo, a mulher que tem enxaqueca com aura, né? Então você pode ter enxaqueca simples com aura e a enxaqueca complicada. Elas não podem usar qualquer tipo de anticoncepcional. Sim. E muito menos fumar. Então, Olha a só. chance de uma mulher que tem enxaqueca com aura, fuma e usa hormônio, usa Nossa. anticoncepcional, a chance dela ter uma AVC ao longo da vida é muito maior do que a Muito população maior. geral. E a atividade física ajuda bastante. E Ajuda alimentação. bastante. Alimentação, sono, controle do estresse, né? Sim, A alimentação, o condimento, ele é péssimo para quem tem dor de cabeça. sim. Doutora, e existe um tratamento efetivo, assim, para curar a enxaqueca? Sim, existe, né? Medicamento, modificações de estilo de vida, né? Que a gente acabou Sim. de falar. Medicação, toxina botulínica, né? 70% dos pacientes conseguem um bom controle das crises. Sim. Os outros 30%, o que a gente faz? Tem 2 medicações no Brasil que são específicas para enxaqueca, né? Que são injeções mensais que você aplica no subcutâneo, né? Então tem essa opção também. É pouco acessível porque é muito caro, o custo mensal mais ou menos R$1.000 por mês. Sim. Né? Mas ainda tem essa opção para aqueles pacientes que são muito refratários às outras medidas. Então você tem essas medicações injetáveis que a pessoa mesmo pode aplicar uma vez por mês e Sim. geralmente tem bons resultados também. Olha que bacana. Melhora muito nas mulheres depois da menopausa, Sim. né? Porque não tem mais a variação hormonal, né? Então tende a melhorar muito. Que legal. Doutora, você tem outras especializações também. Você trata também a questão da demência, né? A questão da dor crônica. Fala um pouquinho sobre a demência para nós. Sim. Então a demência é o esquecimento, né? Sim.
Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que estão esquecidas, né? Principalmente depois do Covid, das vacinas, né? Do estresse, da ansiedade, né? Então, a demência principal é a demência causada pela doença de Alzheimer. Todo mundo tem Alzheimer? Não é Alzheimer, sim, né? A maioria é por deficiência hormonal, né? Deficiência de vitaminas. Hoje em dia tem uma coisa que a gente chama de disbiose, que é uma dificuldade que as pessoas têm de absorver vitaminas. E tem vitaminas essenciais para memória, pensamento, raciocínio, principalmente a vitamina B12. Então, tem muitos pacientes que chegam no consultório com queixa de demência, que é esquecimento, dificuldade para fazer as atividades do dia a dia, para manter o foco e a atenção, por deficiência de vitaminas, alterações hormonais, que é simples de tratar, né? Fazer exames, fazer um diagnóstico correto e o tratamento, o paciente volta a desempenhar suas atividades do dia a dia da mesma forma que ele fazia antes, né? Sim. E sobre os distúrbios do movimento também você trata? Trato também, que é o Parkinson, sim, né? Parkinson e nos idosos, e tem também outros tipos de tremores, que é pacientes jovens, que é o tremor essencial, que é predisposição hereditária, geralmente genético, familiar, e outras doenças neurodegenerativas, doença de Huntington, que causam também distúrbios do movimento do paciente jovem. Então, todos esses fatores dessas doenças desencadeiam por falta de vitaminas. Sim, a questão da alimentação. Então, tem muitas doenças sintomas, né, que são desencadeados, sim, por deficiência de vitamina, porque os neurônios, eles se alimentam de vitaminas, sim, né, açúcar, glicose e vitaminas. E parece que o alimento que a gente come hoje, ele não tem tantas vitaminas, né? Sim. E ainda a gente tem associado a isso a disbiose, que é a dificuldade intestinal de absorver. E para saber, tem que fazer os exames. Se a pessoa está com essa falta de vitaminas, né? Isso. Doutora, fala para nós um pouquinho sobre a sua clínica, aonde que você atende, qual que é o seu Instagram. Tá, eu atendo aqui em Maringá, sim, então, né? E atendo todas as quintas-feiras em Cianorte também. Sim, tá? Cianorte e Maringá. Cianorte e Maringá. Olha que legal. E o meu Instagram é @doutora Jaqueline Potratz. Ah, legal. Tem o Facebook também, né? Doutora Jaqueline Potratz. Tem o meu site também. Vou já deixar depois na descrição ali no vídeo. Meu site também. E é na Avenida Tiradentes, 1081. Sim. Tá? Aqui em Maringá, ali pertinho da Catedral ali. Sim. Dá pra quem vem de fora já aproveita para passear também. E você atende adultos e crianças? Isso, eu fiz neurologia adulto e fiz área de atuação em neuropediatria. Olha, então, adoro atender vô e adoro atender criança. Ainda não consegui escolher, assim, um nicho, assim. Sim, que bacana, doutora. Deixa a sua mensagem final para os nossos telespectadores, né, sobre essa questão da enxaqueca, quem estiver passando por esse problema, né? Deixa suas considerações finais. Então, eu queria dizer para quem sofre com dores de cabeça, que não é normal você ter dor de cabeça todo dia, não é normal você ter dor de cabeça toda semana, né? Não é normal você tomar medicações para dores quase todo dia ou todos os dias, né? Tem tratamento, nem sempre é simples, né? O tratamento depende de uma boa interação neurologista-paciente, né? Mas dá para melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes que sofrem não só com dor de cabeça, mas com dores crônicas também. Sim, procurar uma especialista, né, no caso a doutora Jaqueline. Você que está sentindo aí enxaqueca, dores fortes de cabeça, não é normal. E não pode se automedicar, né, doutora? O ideal é não se automedicar, é fazer o tratamento direcionado, dependendo do tipo de dor, das características da dor do paciente. Sim. Doutora, Deus abençoe. Chegamos ao final do nosso programa. Tá? Vai estar passando ali na descrição do vídeo o seu contato, né? O seu Instagram, tá bom? Deus abençoe grandemente. Amém, você também. Obrigada. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento, muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimento e informações para toda a nossa sociedade. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Lucas 1:37, que diz assim: nada é impossível para Deus em nenhuma de suas promessas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia.
Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.